Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã quero meditar com você uma passagem linda que está no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu acho muito lindo o fato de que Deus deixa sempre registrado na Bíblia, na palavra dele, os altos e baixos que eu e você sentimos. Aqui é uma passagem maravilhosa que foi escrita para que a gente pudesse, inclusive, aprender com ela. Se você pensar um pouquinho em quem era João, queridos, João, o próprio nascimento dele já foi uma maravilha. Seus pais eram velhos, eram idosos. E a maneira como aquele anjo apareceu para o pai para dizer que ele ia ser pai, que ele ia gerar mas não era qualquer um. Ele estava falando que aquele que viria, um mensageiro que estaria preparando o caminho do próprio Jesus. Os pais, por causa da idade, aquilo além de ser um presente, ele ficou meio incrédulo e por causa disso ele ficou mudo de um período pouco, aquela gestação. Quando João nasce, ele volta a falar e desde o início todos sabiam que aquele menino era alguém especial. Quando vem a palavra de Deus a João, ele está já no deserto e ele já é um homem, ele já está andando de uma maneira como profeta mesmo, né? A maneira dele se vestir já era toda especial. E ele começa a batizar as pessoas e é o primeiro que fala sobre arrependimento. Quando você está lendo o Novo Testamento, o batismo de João levava as pessoas à conscientização. Tem que haver arrependimento. A salvação agora vai ser de graça, mas tem que começar pelo arrependimento. E você vai lendo o livro de João, você vai vendo que maravilha. Principalmente quando você está lendo o próprio livro de João, não é somente João Batista, mas o próprio livro de João, ele começa a dizer sobre o que Jesus faria. Ele fala, olha, vem alguém depois de mim, eu não sou nem digno de desatar a correia do sapato dele. Ele tem uma pá na mão, ele já vai cortar, vai retirar, aquilo que não é dele vai ser exposto. João está falando tanto e no momento que ele vê Jesus chegando para ser também batizado, ele fala, eu é que preciso ser batizado por ti, como é que o senhor vem para ser batizado? E Jesus fala, não, convém que seja assim. Ele estava dando inclusive um testemunho, todos têm que passar por esse batismo. Claro que Jesus não tinha do que se arrepender, mas nós que somos os seus seguidores, todos nós precisamos passar pelo batismo. Ele é simbólico. Morre o velho homem, ressuscita uma nova criação, aquele que será agora trabalhado por Deus para ser a imagem de Jesus. João, quando faz o batismo, vê descendo sobre ele uma pomba, representada aquela pomba pelo Espírito Santo, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Pense numa pessoa que em nenhum momento tinha dúvida de que ele tinha sido chamado por Deus. Foi Deus que falou para ele criar o batismo das águas. Foi Deus que falou para ele o que ele iria fazer, a preparação de Jesus. Mas agora, nessa passagem que eu li para vocês, ele manda perguntar, olha, é você mesmo ou nós temos que esperar mais alguém? E é interessante que a Bíblia faz questão de deixar frisado, no cárcere. Raquel, o que você está querendo dizer com isso? Algo muito simples. Quando nós estamos em situação onde nós nos sentimos acuados, quando a gente se sente mal, se sente prisioneiro, muitas vezes nós somos levados a andar de acordo com a nossa
carne, aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. João manda perguntar porque agora no cárcere ele não está tão espiritual, tão convencido assim, e ele está fragilizado. E por causa disso ele manda seus discípulos, vai e pergunta, é você mesmo que nós estamos esperando? Ou chegará algum outro? Ele tinha visto, ele tinha ouvido. Queridos, que bom que está registrado. Eu e você, também na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós também temos esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de querer entender algo com os nossos olhos naturais, carnais. E eu acho lindo que Jesus começa a dizer para eles assim, primeiro ele faz uma série de milagres, ele cura as pessoas, ele está lá pregando, porque ele quer que os discípulos de João vejam. E aí ele fala, olha, está sendo pregado aos pobres, pessoas estão sendo ressuscitadas, mas ele manda um recadinho para João. E esse recado é o seguinte, ó, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe, queridos, aquela situação que João se encontrava trouxe para ele dúvida. A sua mente ficou fragilizada e ele deixou de pensar em tudo que ele já tinha vivido com o próprio Deus e depois com o próprio Jesus. E ele começou a duvidar. Você e eu podemos fazer a mesma coisa. Nós estamos numa época de pandemia, nós estamos num momento onde tudo está parado. A nossa fragilidade está sendo exposta. E você pode começar a duvidar, Senhor, mas Senhor é o Senhor mesmo. O Senhor está me ouvindo, o Senhor está vendo o que está acontecendo. É como se fosse assim, o Senhor está fazendo tanta coisa para os outros, mas eu mesmo não estou. Olha onde eu estou no cárcere. Foi isso que João estava dizendo. João estava no cárcere. Pensa um pouquinho, como você tem reagido nesse momento. Pensa um pouquinho, o que você tem pensado. E não se sinta sozinho. Claro, nós estamos com o nosso pensamento errado, nós estamos com a nossa visão deturpada, mas a mensagem que Jesus diz, fala assim, não tropeça nisso não. Não paralisa a sua vida por causa disso. Caminha, olha, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo curando, eu continuo fazendo, eu continuo trazendo a palavra, eu continuo sendo eu. Então pense nisso, apesar de você, apesar da crise, apesar da luta, apesar da pandemia, Ele continua sendo Deus. Não olhe essa situação e permita que ela vire na tua vida, na minha vida, que ela vire uma pedra de tropeço, que te faça paralisar, que te faça cair. Uma pedra de tropeço, uma pedra no meio do seu caminhar pode te levar ao chão. Isso daí, eu sei que Deus pode levantar, mas nós podemos, antes de cair, antes da pedra estar na frente, nós podemos parar e dizer, Senhor, eu sei, é a minha mente, é a minha tristeza, é a minha luta que está me fazendo ver de uma maneira errada e deturpada. Vamos orar? Pai amado e querido, louvado seja o Teu nome. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é rica, porque ela nos ensina, ela mostra exatamente como é o coração do ser humano e assim como João, que experimentou o sobrenatural do Senhor, que ouviu a voz de Deus, ele teve o seu momento de dúvida, teve o seu momento de fraqueza. Claro, foi criado pela circunstância, mas nós também podemos estar passando isso. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor esteja realmente cada vez mais se revelando a cada um de nós que está aqui ouvindo, meditando nessa palavra e que nós não venhamos a cair movido pelo que os nossos olhos veem, pelo aquilo que o nosso ouvido está ouvindo. Isso é nossa alma, isso é nossa emoção, Pai. Nós temos que ser guiados, nós temos que ser direcionados por aquilo que nós cremos, pela nossa fé, por aquele que nós temos aprendido, conhecido, vivido com Ele, as maravilhas que Ele mesmo tem feito para cada um de nós. Paizinho querido, abençoa cada pessoa e que ela lembre-se que o Senhor é com ela, que o Senhor está com ela, apesar de tudo, é a Tua palavra. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê isso? Então, querido,
Fique na paz do Senhor e que esse dia seja um dia onde você vai experimentar não apenas o mover, as grandezas, mas a presença desse Deus e Pai que te ama, que me ama e que já tem tudo preparado para nós. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.